Boa tarde, estudantes da segunda série do ensino médio. Boa noite, né? Estamos aqui para mais uma aula de química. Eu sou a Daniela, que vou acompanhar vocês no chat. E a aula dessa data, né, de hoje é a separação de misturas, tá? E que habilidade que a gente vai retomar, né? Já que a gente está retomando aí algumas habilidades que já foram trabalhadas, é aplicar conceitos de separação de misturas, de solubilidade e de transformação química para compreender os processos envolvidos no tratamento de água para consumo humano. E para a aula de hoje temos aqui a professora Simone. Boa noite, Simone. Acertou, né, Dani? Boa noite, Dani. Boa noite, estudantes. Tudo bem com vocês? Como tem passado? E professores também, boa noite. Então, como a Dani falou, a gente vai retomar algumas habilidades, né? Nós vamos retomando algumas habilidades essenciais do primeiro, segundo e terceiro trimestre, né? Para a gente poder aí trabalhar, né, ativamente, dando continuidade no nosso quarto trimestre, perfeito? Então, nossos combinados de sempre, né, que é que vocês realizem as atividades propostas, né, aqui para vocês, que vocês anotem as dúvidas, para vocês buscarem os professores de vocês aí no chat, né? Que o chatzinho que a gente tem, né? Que vocês têm agora da sala de vocês, da sua escola, fica mais fácil vocês entrarem em contato com o professor, né? De vocês. E que vocês tenham em mão, no caso, o caderno do aluno volume 1. O tema de hoje é o volume 1, beleza? E aí, para a gente dar início à nossa aula de hoje, né, como a Dani falou, que é a separação de mistura, mas a gente está focando no tratamento de água, tem um vídeo para vocês, é bem curtinho, tá, gente? E é muito legal esse vídeo, que vocês prestem atenção nesse vídeo, que a gente vai detalhar ele um pouquinho mais, perfeito? Vamos lá? Então, esse vídeo, ele vai falar sobre o quê, né? E o tema da aula também é sobre o quê? Tratamento, as etapas do tratamento da água. Nós já vimos lá também, mas a gente vai retomar um pouquinho mais para a gente poder ficar bem claro essa parte de separação de mistura e como que é essa aplicação, tá ok? Então, vamos só olhar aqui quais são as etapas, né? A água, ela é captada. Só pegar aqui se a caneta está aqui usando. Não, deixa eu habilitar a minha canetinha aqui, tá ok? Então, essa água, ela é captada, né, dos rios aí. A essa água vai ter um processo, vários processos antes, mas o processo que a gente vai tratar aqui hoje, qual que é? É a coagulação desta água. Depois eu não falava fazer o que com essa água que foi coagulada? Vai fazer uma floculação, vai ter uma decantação, que é um outro processo também, né, de separação, filtração, uma desinfecção dessa água que já passou por esse processo todinho anterior, tá? Vai ter a fluoretação dessa água, a correção desse pH, porque como vai colocar várias substâncias químicas nessa água, então vai alterar esse pH, né? Vocês aí estão na segunda série, reação de pH, neutralização, vocês vão ver com mais detalhe na terceira série. Mas vocês já ouviram falar de que é um pH, por exemplo, um refrigerante, né? Já ouviu falar que é aquele refrigerante escurinho, que ele é hiperácido, né? Se você tomar muito ele pode afetar o teu estômago. E sugere que você tome um refrigerante aquele que tenha menos corante, né? Que é o transparente. O pH é baixo, mas não tão baixo como o outro, não afeta. Que nem, por exemplo, o vinagre. Você vai pôr vinagre ou chupar um limão, né? Você fala, nossa, que ácido. Então, a sensação, né, que você tem de travar a boca nesse sentido é uma solução ácida. E contrapartida, uma solução básica, né? Tem um ácido que está com pH bem baixo, né? Próximo ao zero. E o pH que é próximo ao 14, vocês vão ver que isso com calma na terceira série, perfeito? Não se preocupe, só para vocês entenderem a ideia. Que é um pH mais alcalino, mais básico. É como se fosse vocês pegarem uma banana verde e comer. Ela trava e deixa um gosto horrível na boca de vocês. Fala assim, nossa senhora, está horrível, está verde. Então, aquele sabor de banana verde seria um pH básico, né? O oposto do ácido, perfeito? Só para vocês entenderem. Então, vai ter a correção desse pH devido às adições de vários compostos químicos nessa água que passou por um tratamento. E ela vai para onde? Para a nossa casa, perfeito? Vamos lá, então. Primeiro vai ser a coagulação. Então, essa água, eu vou pegar água com várias coisas lá dentro. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou coagular essa água. O que é essa coagulação? É a adição do sulfato de alumínio, tá? Pode ser também um cloreto férrico ou um outro coagulante qualquer, mas o que a gente usa aqui é o sulfato de alumínio, tá? Esse sulfato de alumínio vai fazer o quê? Vai fazer com que as partículas de sujeira sejam coaguladas, tá? E aí vai ter o quê? Uma agitação para ter essa interação, essa coagulação, né?
uma agitação violenta na água. Assim, as partículas de sujeiras, elas vão ficar eletricamente, né, destabilizadas, e vai ser mais fácil de agregar a quem? Agregar o coagulante. Quando ele agrega esse coagulante, o que vai acontecer? Essa mistura ela vai ser agitada lentamente, de modo que vai provocar o quê? A formação de flóculos, que é a floculação, tá ok? Se vocês observarem aqui, não dá para ver muito bem, tá? Você está colocando aqui o agente, no caso, o coagulante, na figurinha aqui roxa. Está tendo agitação. Estou formando aqui, ó, uns flóculos. Está vendo que o roxo está espaçado? Então, estou formando os flóculos, né? E aí eu deixo esse certo tempo, né, com a agitação lenta, de modo que eu vou ter o quê? Essa floculação ela vai se depositar no final, perfeito? Aí, depois desta floculação, eu vou ter quem? Eu vou ter a decantação. O que é a decantação? É um processo de separação que vai permitir que as misturas heterogêneas façam essa separação, ok? E ela é utilizada principalmente nas misturas bifásicas, né, que eu tenho duas fases, né? E pode ser também, no caso, essa mistura bifásica, sólido líquido, como areia e água, um sólido e gás, como poeira e gás, tá? Líquido e líquido, como fosse aqui a água e o óleo, e líquido e gás, como a água, vapor de água e ar. Vocês têm aqui, eu tenho duas soluções, tá? Eu tenho óleo e tenho uma solução aqui aquosa, que eu vou agitar de modo que ela vai se misturar. Vamos prestar atenção nessa figurinha aí, melhor nesse vídeo. Então, vocês observaram aqui que eu coloquei a mistura, né, o óleo e a mistura aquosa, eu agitei por um certo tempo. Aparentemente, ele se misturou. Mas assim que a agitação parou, o que aconteceu? Ele separou. Ainda continua aqui uma fração, tá vendo aqui, ó, no vídeo? Uma fração que está misturada aqui no meio, que está separando. No caso, aqui eu tenho o óleo e a solução aquosa. Por que ela não se mistura nem após o momento da agitação? Porque aqui eu tenho um outro fator aqui que está envolvendo também, que é o quê? Que é a diferença entre eles, a densidade, né? Eu tenho duas soluções que têm aí densidades diferentes. No caso, o óleo ele tem uma densidade, tá? Aproximadamente, vou colocar valores numéricos para vocês entenderem, tá ok? 0,9, tá? Só para vocês entenderem o valor. E a solução aqui aquosa, ela tem uma densidade aproximadamente de 1,0. O que acontece aqui na minha solução? O que é mais leve fica em cima e o que é mais pesado fica embaixo. Então, a densidade dessas duas soluções, né, solução de óleo e solução aquosa, elas são diferentes. O óleo mais leve vai ficar em cima. E aquela que contém a água, que é mais pesada, fica embaixo. Então, aqui tem uma outra propriedade que eu consigo também fazer uma mistura, né? No caso, a separação dessa mistura aqui, devido à densidade, e elas não são solúveis, né? Vocês devem lembrar, numa aula aí passada que nós falamos, sobre ser miscíveis e immiscíveis. Semelhante dissolve semelhante. Vocês lembram disso? Nós vimos isso lá no comecinho do terceiro bimestre, finalzinho do segundo com o terceiro bimestre. Vocês viram isso? Então, eu tenho dois líquidos que são immiscíveis, ou seja, que eles não vão se misturar. Perfeito? Então, por quê? Porque vamos trabalhar lá o que nós vimos lá atrás? Deixa eu só limpar aqui, para aproveitar aqui e retomar um pouquinho, ver se a gente tem uma boa memória. Eu não apaguei? Pensei que tinha apagado. Espera aí. Apagar tudo, voltar na minha canetinha.
O óleo, ele é uma solução... Opa! Estou aprendendo, pessoal. Vamos lá. Uma hora a gente consegue chegar no 100%. O óleo é um composto orgânico, vamos pôr assim, né? Orgânico. E ele é apolar. Lembram disso, pessoal? Acho que sim, né? Aqui a solução aquosa, ele vai ser o quê? Polar, né? Polar. Então, apolar, ele não tem polaridade, lembram disso, pessoal? Então, logo, eles não vão se misturar, porque eles não são semelhantes. Ixi, não sai aqui. Espera aí, pessoal. Eu estou atrás do rapaz de Libras. Deixa eu tirar aqui, senão... Tá. Então, o que acontece aqui? O polar não vai misturar com a polar. Eles são immiscíveis. Tá ok? Então, aqui nessa figurinha que nós vimos aqui, nesse vídeo pequenininho aqui, nós vimos o quê? A densidade e a solubilidade. Tá ok? Então, a gente conseguiu ver essas duas coisas em um pequeno vídeo. Dando continuidade, a próxima etapa aqui é a filtração, tá? Essa filtração não vai ser aquele que nós fazemos lá em casa com papel, né? Põe um cafezinho, não. Essa filtração, quando eu estou falando da água, é um filtro especial, que até nós fizemos, eu fiz em casa, vocês conseguem fazer na casa de vocês também. O que eu usei? Eu usei pedras grandes, tá? Aí eu usei pedras maiores, aí eu usei areia, tá ok? Eu coloquei uma pedra um pouquinho intermediária da areia com a pedra maior e coloquei carvão, que no caso é carvão ativo que eles utilizam para tirar odores, né, dessa água que vem para tratamento. E aí eu montei meu filtro, que coloquei, fui diminuindo a granulagem das minhas pedras, areias, e por último coloquei aqui carvão. Então, essa água que está aqui, ó, barrenta, suja, na hora que eu coloco por esse filtro, a água ela vai sair aqui, ó, um pouco mais limpa do que ela estava antes. Está vendo a cor que ela estava antes e a cor que ela fica depois que eu passei pelo filtro. Então, é o mesmo processo, mais ou menos, que ele utiliza lá na estação de tratamento da água. Claro que não vai ser essa quantidade, é muito maior, né? Aí depende do que eles estão utilizando lá, né? Aí é só para vocês entenderem a granulagem que eles vão utilizar para montar esse filtro, perfeito? Aí, depois dessa água aqui, que ela passou por essa filtragem, que eu tirei já a parte lá dos coágulos, dos flocos e tal, o que eu vou fazer? Eu vou desinfectar essa água, porque viu a cor que essa água saiu meio escurinha ali, né? Meio turva. Então, aquela água pode conter alguma bactéria, alguma alga que seja patogênica ao nosso organismo. Então, o que eu vou usar? Eu vou adicionar cloro ou hipoclorito de sódio para eliminar esses micro-organismos, tá ok? E aí, qual a reação que acontece dentro dessa água? Então, eu tenho aqui, ó, a água, digamos que a água suja que eu tinha lá. Quando eu coloco cloro nela, eu vou formar este composto aqui, ó, HClO. Isso aqui é um ácido, tá bom, pessoal? Que ele é um pouco instável, vai dissociar. Eu vou ter aqui, ó, isso aqui nós chamamos de água protonada, mas podemos falar aí, só para vocês entenderem, para ficar na mente de vocês, né, o H+ do ácido. E aqui o Cl, que vai fazer o processo da desinfectação da água, tá ok? E se eu colocar aqui também hipoclorito de sódio, que é isso aqui, ó, hipoclorito de sódio, em água, eu vou ter aqui água protonada, né, o H+, e aqui eu tenho o hipoclorito. Então, o que acontece? Olha só essa reação aqui, ó. Vamos analisar aqui comigo. Eu tenho os componentes que eu acrescentei na água. Eu vou ter formação do quê? De H+. H+, só para vocês entenderem, é quando uma solução está ácida. O pH gira em torno lá, pode ser de 0, né, digamos assim, até aproximadamente 6. É uma solução ácida. Tá ok? Só que a água que você bebe, quando você pega a sua garrafinha de água lá na casa de vocês, quando vocês compram água, vocês olharem lá no rótulo, vai ter lá pH, tem a condutibilidade dessa água, tem várias instruções físicas dessa água. Se vocês olharem lá o pH, eu posso ter essa água que são embasada da fonte, tá ok, pessoal? Essa água ela pode ter um pH levemente ácido
ou levemente básico. Então, eu posso ter um pH lá de 6,5 e posso ter um pH em torno de 8,1, que é levemente básica. Essa é aquela que você pega direto da fonte. Mas a água que chega na casa de vocês, que vem pelo tratamento, ela vai estar em torno de 6,9, 7, que a gente fala que é neutro, tá? Se vocês olharem aqui, ó, a escalinha do pH, só para vocês entenderem, do 0, ela vai até 14, tá? É uma limitação, de 0 a 14. Aqui eu vou ter mais H+, né? Vou ter H+ diluído na minha solução. Então, vai ser uma solução mais ácida. E aqui eu vou ter o outro componente da água, que é o OH-, tá, pessoal? Lembrando que a água, ó, não esquece, a água, H2O, ela é composta por H+, mais OH-. Tá ok? Só para vocês entenderem aqui, para vocês não ficarem perdidos. Mas depois, lá com calma, o ano que vem, na terceira série, vocês vão detalhar um pouquinho mais isso aqui. Então, quanto mais Hs na minha solução, que é o meu caso aqui, ó, eu tenho H aqui, se eu usar o clorito, eu tenho H aqui, se eu usar o cloro, eu estou aumentando a quantidade de H+ nessa solução. Então, a minha solução está ficando o quê? Ácida. Imagina se beberem uma água, que você pega lá, você chega na casa de você, você pega um copo d'água, não pega um copo d'água? Vocês enchem lá 200 ml de água e manda para dentro, manda? Imagina você pôr 200 ml de vinagre e pôr para dentro. Vocês vão aguentar beber? Você aguenta, Dani? Não, sem Então, chance. ele está ácido. É como se fosse essa água aqui, se não fosse passar pelo próximo processo, que é o quê? A correção do pH. Tá? Então, tem aqui a correção do pH. Quem vai fazer essa correção do pH, no caso aqui? Vai ser a adição do óxido de cálcio que ele coloca nessa água. Então, aqui, ó, ele pôs aqui, ó, o sulfato de alumínio, lá. Na água, ele formou esse colóide carregado positivamente, que vai formar lá a floculação, coagulação, lembra? E eu vou ter mais H aqui formado nesse processo. Então, eu tive mais Hs, lá no processo de floculação, de coagulação. Aí, depois, na hora que eu coloco, vou desinfectar, vou colocar mais cloro, eu torno mais ácida essa minha solução. Então, olha só, 2 processos de tratamento de água que vai fazer com que a minha água seja mais ácida. Então, eu tenho que corrigir este pH. Então, imagina você beber num copo de vinagre, vocês não vão aguentar. Um suco de limão puro, sem açúcar, vocês não conseguem. Nem o puro com açúcar vocês conseguem, tem que diluir. Então, eu vou fazer a correção do pH. Com o que eu faço a correção desse pH? Colocando o óxido de cálcio. Aí, quando eu coloco óxido de cálcio nessa reação que está, né, com várias H+, de todos os processos aí que passaram, eu vou formar o quê? Eu vou formar esse sulfato de cálcio, que ele é insolúvel em água. E esse insolúvel aqui em água, o que acontece? Ele vai precipitar. E essa precipitação, eu vou ter que fazer o quê? Desculpa. Vou fazer o quê, essa precipitação? Aí eu volto lá para o processo inicial. Deixa eu só voltar rapidinho para vocês verem aqui. 2 segundinhos, pessoal. É que estava no vídeo, infelizmente não deu certo. Então, eu fiz a correção. Ó, o que eu fiz? Captei a água, fiz a coagulação, floculação, decantei esses flóculos que foram formados. E lembra que a solução ficou ácida aqui. Fiz a filtração, mas a água continua suja. Fiz a desinfectação, ficou mais ácida ainda. E eu pulei aqui um processo, que ele coloca flúor também na água, porque é exigido hoje pela ANS que tenha flúor na água para evitar as cáries, né? E nós vimos também na aula passada, lembra uma tabela que eu trabalhei com vocês com excesso de flúor e menos flúor, né? Que pode causar, né? Com excesso. Que tem a concentração ideal a ser trabalhada. Lembram disso? Então, tem a fluoretação, que nós não trabalhamos hoje, mas falamos na aula passada. E eu tenho que fazer a correção do pH. Se eu não fizer a correção do pH, a água fica imprópria para consumo. E aí, ela vai para onde? Chega na nossa casa. Olha só o quanto leva essa água. Então, assim, para vocês abrir a torneira, não é simplesmente, olha, a água veio do além, não é. Então, teve vários processos aí, um custo muito alto. Por isso que nós temos que economizar a água. Ah, mas eu pago tão pouco para a água. Então, você paga pouco pela água, alguns acham que é pouco, outros acham que é muito, mas independente do valor dessa água, olha só
o quanto que ela, né, a gente joga ela suja, qual o processo, né, ela demora para fazer para chegar para a gente novamente. Então, se a gente usar com consciência essa água, claro, continua o processo, a gente vai continuar descartando essa água. Mas vai ter menos gasto. Quem sabe ela pode até baratear para nós também, porque eu vou estar jogando menos água para fazer esse processo, vai ter menos gastos para as empresas. Então, todo é um ciclo, né? Assim, a ideia é que barateie com a economia da gente. E fora também, quando excesso um pouco a chuva na época da seca, né? Às vezes, os reservatórios eles abaixam, vou ter menos água para passar por esse processo, logo, eu tenho um racionamento de água. Olha só como a gente nunca valoriza um pouco a água, quando falta, a gente sente falta dela, né, Dani? Exatamente. Então, vamos só voltar lá para frente, rapidinho, nós passamos já. Aí, aqui passamos todo o processo, mais ou menos, que acontece com a nossa água, que já chega à nossa torneira. Aí, eu tenho agora uma interaçãozinha para vocês, tá ok? Então, eu tenho aqui uma perguntinha, vocês vão analisar, professores vão falar com vocês lá no chatzinho, tá ok? Então, eu vou dar para vocês 3 minutinhos para vocês lerem, analisarem e responder para mim essa questão lá no chat. Vamos lá? 3 minutinhos para vocês. Voltando aqui do chat, super interação do pessoal. E, Simone, assim, a maioria respondeu letra A, mas aí tiveram alguns Legal. comentários aqui. Uhum. Então, por exemplo, o professor Benedito falou o seguinte, que A é a correta, que B, na verdade, é heterogênea e que C, o óleo ele está por cima pela densidade menor, então não tem como ele sair primeiro, Sim. né? E aí a maioria realmente colocou letra A e falando justamente dessa questão de ser homogênea
que a B não é homogênea e é heterogênea, que foi o que o professor Cláudio falou aqui também. Perfeito. Perfeito, Dani. Então, vamos aqui, ó. Se vocês observarem aqui, ele fala assim, né? Vamos só ler para a gente clarear, se caso alguém ficou com dúvida ainda, né, Dani? Aí ele fala assim, que a figura a seguir contém uma mistura de duas substâncias. Ele fala que são duas substâncias, água e óleo. Que após a agitação foram deixadas em repouso, né? Então, aí ele fez o quê? Deixou em repouso para ver se a mistura era homogênea ou heterogênea, né? Se fosse homogênea, você viria o quê? Uma fase só, né? Como está falando aqui no item B. Mas, como você está conseguindo ver aqui um amarelinho e um transparente, digamos assim, meio cinzinha, já ficamos atentos aí. Em relação às duas substâncias que compõem o sistema, pode afirmar que ela não, como o professor mesmo levantou para nós, ela não é homogênea, porque eu consigo ver duas cores aqui distintas, né? Então, já corto o item B. Aí ele fala, o óleo sairá primeiro ao abrir a torneira? Aí alguém pode perguntar, mas se ele é mais leve, ele deveria sair primeiro. Mas levando aqui, ó, isso aqui é um funil de separação. Como ele falou aqui, ele colocou duas, três, várias substâncias aqui, ele agitou e deixou descansando. Aí, conforme a densidade da substância, o que é mais pesado fica embaixo e o mais leve vai ficando conforme a sua, né, determinação lá, o peso dela. O que aconteceu aqui? O óleo ele é mais leve, só que ele não vai sair primeiro, porque quem sai primeiro é aquele que está aqui na haste do funil. Quem está aqui na haste do funil são os mais pesados, né? Quando ele abrir a torneirinha aqui, vai sair quem aqui? A água, tanto que está aqui a corzinha, água, né? E quem vai ser por último sair vai ser quem? O óleo. Então, aqui está a resposta, ó. Então, na parte amarela tem o óleo, na parte azulzinha aqui a água. Então, o óleo, ele vai sair por último em relação a essa questão, perfeito? Aí, dando continuidade aqui, eu tenho uma questão, né, que a gente vai analisar, mas eu vou pedir para vocês colocarem no chat para mim, ok? Eu vou ler para vocês e vou dar um minutinho para vocês tentarem responder. Eu dou 2 para dar tempo. Ele fala assim, a escassez de água doce, que é a água que vem na nossa torneira, tá, pessoal? É um problema ambiental. A dessalinização desta água do mar, né, da água do mar, perdão, é feita por meio da destilação. E a alternativa para minimizar esse problema, isso acontece muito na Europa, tá? Eles pegam a água do mar e fazem a dessalinização desta água para ter o seu consumo. Considerando os componentes da mistura, a princípio deste método, é a diferença entre o quê? Então, eu vou dar para vocês 3 minutinhos para vocês responder qual que é a diferença que ocorre nesses componentes para que seja feita a dessalinização da água do mar. 3 minutinhos para vocês, vamos lá?
Voltando aqui do chat, o pessoal super participando. Temos alguns alunos aqui também participando Ah, que legal. diretamente. Acho que isso é uma novidade. Hum. A maioria respondeu alternativa B, Simone. E aí, conta pra gente qual que é a alternativa correta. Vamos lá, pessoal. Ele fala assim, ó. Se eu vou separar, no caso ali, a água do sal, né? Ele fala dessalinização aqui, ó, sal da água. Então, eu tenho que ver aí. Mas como o sal está dissolvido na água, eu tenho uma fase só. Então, eu não consigo fazer por decantação. Então, vamos lá. Ele fala que é por destilação. O que que é destilação? Vocês lembram que é destilação? Eu vou usar o quê? Uma mistura homogênea, no caso aqui. Velocidade de sedimentação não vai sedimentar, porque se o sal está separado, desculpa, está dissolvido na água, eu não consigo sedimentar ele. Ponto de fusão. Fusão, lembra, pessoal? Fusão é mudança do estado sólido para o líquido. Eu tenho a água no estado líquido. O sal ele está dissolvido, no caso. Ele pode estar no estado sólido, mas está dissolvido na água. Eu tenho uma solução só, no caso, líquida, né? Então, já não pode ser isso aqui também, ponto de fusão. Solubilidade. O sal, ele é solúvel em água. Também descarto. Densidade. Se eu estou vendo lá na água do mar, uma coisa só, não vejo separação do sal e da água, não pode ser a densidade, como nós vimos ali atrás. Então, vai ser quem? A ebulição. Aqui tem um processo de destilação, aqui, ó. Eu pego a água do mar, eu vou aquecer ele, né? Uma certa temperatura, e eu vou obter o que aqui? A água. Não dá para ver, mas aqui é a água. E aqui vai ficar o quê? Cristalizado quem? O sal. Por que isso? Porque a temperatura de ebulição do sal é 1465 graus Celsius. E a temperatura da água é 100 graus. Então, quando aqui a minha solução chegar a 100 graus Celsius, a água ela vai evaporar, chega aqui no condensador, ele vai condensar, porque as paredes aqui são de água fria, e vai pingar aqui a minha água, e é essa água que vai para o consumo no caso, perfeito? Dando continuidade aqui. Aqui eu tenho analisando 2. Ele fala assim, o cafezinho nosso de cada dia é preparado a partir de uma mistura de água quente com um pó de café, no caso, né? E é separado por quem? Pelo coador. Aí as operações realizadas nessa preparação envolvem quais processos de separação? Filtração, decantação, destilação ou peneiração, filtração, liquefação, extração e filtração, evaporação ou fusão, Dani? Peraí, eu vou chutar na D. D, Extração e filtração. Filtração, está falando de filtração, e se a gente for olhar as outras alternativas, eu acho que é a D mesmo. D. Sim, o que você faz no café? Você põe a... Tem pessoas que fazem de vários modos, né? Eu vou falar do jeito que eu faço, tá? Tem gente que faz de outro jeito. Eu ponho a água lá, fervo a água, eu ponho o pó no coador e jogo a água em cima desse pó. Essa água quente, em contato com quem? Com o pó, o que vai fazer? Ele vai extrair os flavors, que a gente chama, né? Os sabores desse pó de café. Então, o que vai dizer? Aquilo que for solúvel na água vai passar para a água. E aquilo que não for solúvel vai ficar onde? No pó. Então, esse flavor, né, do café, esse aroma que você sente quando passa, né? O café está passando o cheirinho, né? Ele vai passar ali pelo filtro. Então, para passar aquele café tingido, ele tem que extrair o quê? Esse flavor, né, do pó. Então, vai ser quem? Extração e filtração. Perfeito? Chique. Flavor. Também sou chique. Química também é chique, né? Aí, dando continuidade, tem mais uma interaçãozinha aqui para vocês. Eu vou dar 3 minutinhos para vocês responderem essa interaçãozinha. Vamos lá?
Voltando aqui de mais um chat. Olha, Simone, de novo, assim, todo mundo respondeu letra A. E aí? Perfeito, certinho, pessoal. Ele fala aqui, entre substâncias usadas para tratamento de água, que nós vimos agora, né? Está o sulfato de alumínio, que é o meio alcalino. Forma partículas suspensas na água e as quais impureza presente no meio se aderem. O método de separação comumente usado para retirar o sulfato de alumínio com as impurezas é quem? Flotação, que nós vimos lá no comecinho. Vamos entender um pouquinho quais são as outras? Ó, levigação, o que, que é? É um processo de separação de granulagem de misturas heterogêneas entre sólidos de granulagem de densidade diferente, tá ok? Por exemplo, tem o açúcar misturado no arroz, por exemplo. Eu vou fazer o quê? Vou fazer essa separação desses dois aí, devido a quem? A granulometria, ok? Ventilação é um processo físico de separação de misturas também heterogênea entre sólidos com densidade bastante diferente. O sólido menos denso ele é arrastado pela corrente de ar que vai ser submetida a essa mistura. Peneiração ou tamização consiste em peneiração de substâncias para separar componentes sólidos. A mais grossa fica retida na peneira e a de medida de mais fina, no caso, passa pelos furinhos. Tá? Aí eu tenho que usar a peneira correta para aquela mistura. E a última, a centrifugação, é quando eu meto a separação de mistura heterogênea, eu faço agitação nessa mistura, onde o sólido separa do líquido. Acontece com o sangue, né? Você faz a centrifugação do sangue, se parece uma coisa só. Mas você faz o processo de centrifugação, o que acontece? As hemácias ficam embaixo e em cima fica o plasma, né, Dani? Exatamente. Exatamente, já tem a separação, né, do sangue pela centrifugação, tá ok? Pessoal, eu queria agradecer pela participação de vocês da aula, a professora Dani também, muito obrigada, Boa Dani. noite, pessoal. E aguardo vocês na próxima semana, mas para isso eu peço para vocês avaliar a nossa aula, para a gente poder trazer para vocês, né, seja mais claras possível, tá ok? Muito obrigada, tchau, tchau. Tchau, tchau.